A história, o mote do livro é: meu avô, aos 11 anos de idade, vê os dois irmãos mais velhos, que têm entre 15 e 16 anos, serem mortos no quintal da casa pelos soldados turcos, lá em Zarle, no Líbano. E isso faz com que o meu bisavô envie o Assad para o Brasil, muito menino ainda. Essa história era um segredo familiar, que meu avô morreu e só contou para o meu tio, mais velho, o filho dele mais velho. Meu pai, por exemplo, faleceu em 2000 sem conhecer essa história. Quando meu pai faleceu, meu tio chegou até mim para me contar, dizendo: você precisa conhecer uma história do seu avô que seu pai morreu sem conhecer. Quando ele me conta essa história que eu acabei de contar aqui para vocês, eu falei: agora hereditariamente me passaram uma história. O que eu faço com essa história? Então, de 2001, 2002 até 2012, que foi quando eu comecei a escrever o romance, essa história ficou guardada, porque eu fui buscar na memória familiar um personagem chamado Assad Simão Maluf, que inspirado num personagem real, meu avô, e o outro personagem que contracena, vamos chamar assim, com esse personagem é o personagem Marcelo. Tanto o personagem Assad Simão Maluf quanto o personagem Marcelo tem um nome, são nomes reais. Então, Marcelo Maluf tem o mesmo nome, nasceu no mesmo ano, no mesmo dia e no mesmo mês que eu. E o Assad Simão Maluf também nasceu no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia que o Assad Simão. No entanto, nem o Assad Simão, nem o Marcelo que estão no romance sou eu e é o meu avô. O que eu quero dizer com isso? Porque a partir do momento, e aí lembrando, que a partir do momento em que uma personagem só existe na escrita, no processo de escritura do romance, quando o personagem nasce no papel, ele já não é um simulacro da vida real. Eu não escrevi um livro de memórias ou um livro documental, e mesmo que eu o fizesse, não seria a realidade, esses personagens como eles realmente são, porque entra aí um ponto de vista do narrador, que é super importante, o meu ponto de vista como narrador, e o ponto de vista das personagens. O Marcelo, personagem do livro, e o Assad, personagem do livro, são narradores também do romance, e eles narram em primeira pessoa. No caso do Assad, ele narra o romance, ele narra, a narrativa dele dentro do romance se dá por um caderno de memórias em que ele relembra a própria infância, e o Marcelo lembrando de quem era esse avô e tentando se aproximar desse avô que ele só conheceu por meio das histórias que os seus tios e os seus familiares contavam. Então, essas histórias, tanto da infância do Assad, quanto da memória e das lembranças do Marcelo, também partem do ponto de vista, e de um ponto de vista imaginário. Porque eu, como narrador, não conhecia nada da história real da infância do Assad Simão. E eu, como narrador, também colado no personagem Marcelo, também pude recriar e reinventar momentos, dar novos sentidos para experiências que um dia foram reais, inclusive reinventando essas experiências. Mas para chegar, na verdade, nisso, eu passei por muitas questões. Por exemplo, como se tratavam de personagens que estavam muito próximos a mim, eu escrevi duas versões do livro. Primeira versão em primeira pessoa, uma segunda em terceira pessoa, não completo, mas até umas 20, 30 páginas do livro. E submeti essas duas versões a leitores que eu confio. E todos os 5 leitores a quem eu submeti me disseram que a voz narrativa em primeira pessoa convencia muito mais do que a voz narrativa em terceira pessoa. Mas eu precisei escrever na terceira para me distanciar.